Oi, gente, muito bom dia. Hoje, 4 de outubro, terça-feira. Que bom ter sua companhia agora bem cedinho aqui no Manhã no Ar. Olha só os destaques que nós preparamos para você na edição de hoje. Desespero e destruição. Casas são atingidas por incêndios no bairro Petrópolis. Suspeita que o fogo começou em uma oficina de estufados que funcionava no local. Ao vivo, a gente mostra como está o local, a situação das pessoas que perderam quase tudo no fogo na noite de ontem. Dia seguinte da Câmara Municipal, nostalgia e tom de despedida marcam aí o retorno dos trabalhos da casa pós-eleição. Desconto para motorista que receber e pagar multa pela internet acaba gerando polêmica, viu? Eu acho que vai estar premiando alguém que receber uma infração. Eu não acho legal, não. Qual a importância do dever de casa? Os pais devem participar das tarefas dos filhos, como orientar as crianças na hora de fazer os exercícios. A gente fala sobre isso no nosso quadro Lição de Casa de hoje. O que é importante que a gente diga é que a rotina de estudo não deve terminar na porta da escola. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Manhã no Ar, seu dia começa aqui. Na noite de ontem, um incêndio atingiu 15 casas no bairro Petrópolis, zona sul de Manaus. Moradores acreditam que as chamas iniciaram em uma oficina de estofados. Vamos conferir na reportagem do Carlos Brandão o que aconteceu por lá. Do alto era possível ver o incêndio de grandes proporções que atingiu casas no Beco do Dilúvio, que dá acesso à rua Paulo VI, no bairro Petrópolis, zona sul da cidade. Até o momento, a causa do incêndio não foi identificada pelo Corpo de Bombeiros. Aproximadamente 15 casas foram atingidas pelas chamas. Eram casas de madeiras, né? Não temos o levantamento completo ainda das pessoas que viriam para cá, que moram aí. Algumas famílias que se apresentaram. Mas quando nós chegamos, o incêndio já estava em grandes proporções. Esse é um problema sério da população, assim, às vezes eles, no desespero, esquecem de ligar do Corpo de Bombeiro. Este morador, que presenciou o início de tudo por volta das 6h45 da noite, suspeita que o fogo começou em uma oficina de estufados que funcionava no local. Nessa propriedade tinha uma pequena oficina de estufamento. E sabe como é a oficina de estufamento? Tem esconde, um bocado de material, entendeu? Inflamável, que rapidamente se propaga o fogo. Eu não sei onde foi que começou, mas nós vimos já estava uma coisa muito rápida. 6 viaturas de combate ao incêndio e 2 unidades de resgate foram usadas na ação. O Corpo de Bombeiros ainda teve que abastecer uma das viaturas neste hidrante na Avenida André Araújo. Ainda de acordo com eles, ninguém ficou gravemente ferido. Samara, que mora no local onde tudo aconteceu, disse que teve que sair correndo. Foi horrível. Sem explicação, eu corri no meio do fogaral. Foi feio. Estava deitado assistindo TV. Aí foi quando eu só fiz a ação de tirar minha televisão e correr no meio do fogo. Acho que o fogo chegou a atingir sua casa? Eu não sei, mas onde eu moro queimou tudo. Mas acho que chegou. Porque eu moro no mesmo quintal onde começou o fogo. Esta outra moradora conseguiu salvar alguns eletrodomésticos. Minha freezer, minha máquina, meu sofá, minha televisão, as coisas que eu tinha. Desespero muito grande. Muito grande mesmo. Já a Wanda estava chegando em casa na hora do incêndio. Quando eu cheguei, o fogo ainda nem estava na minha casa. Foi muito rápido. Tanto que conseguiram tirar algumas coisas ainda de dentro da minha casa. Mas logo em seguida começou a pegar fogo tudo já. Como a minha casa é de 2 andares, começou na parte de cima. A rua foi isolada pela Polícia Militar e o trânsito desviado com a ajuda de agentes da Manaus Trans. A Defesa Civil também esteve no local. A princípio ainda não deu para fazer uma avaliação concreta ainda. A Secretaria de Assistência Social já está aqui fazendo o cadastro das famílias para que a gente possa dar um auxílio a essas famílias. Gente, que situação, né? Felizmente, ninguém ficou gravemente ferido. A gente vai ao vivo agora para o local do incêndio com o repórter Márcio Azevedo. Vamos falar com ele então. Bom dia, Márcio. Qual é a situação por aí
Ainda tem fogo, é isso? Mesmo depois do trabalho do Corpo de Bombeiros, ter dado um chuvisco aí na cidade durante a madrugada, ainda tem fogo no local, Márcio? Oi, Dani, bom dia a todos. Sim, ainda tem, olha. Agora há pouco estava um pouco maior, ali ainda tem material inflamável pegando fogo naquele canto, num outro ali. Segundo os moradores, o incêndio começou justamente naquela área ali, né? Você pode ver toda a estrutura de madeira no local e esse incêndio se espalhou rapidamente lá, funcionaria essa fábrica de estofo que trabalhava com estofamentos e esse fogo teria passado rapidamente para essa outra área aqui do outro lado do Igarapé. Essa residência que a gente está mostrando, moravam 2 famílias, perderam tudo, não sobrou nada. O que a gente vê aí são apenas restos de que um dia foi uma moradia. Agora o fogo também, Dani, foi implacável, inclusive aqui, olha, ele não se propagou mais aqui por conta de uma casa de alvenaria. Você vê que a parte de cima, que era de madeira, pegou fogo, inclusive a informação que nós temos que um dos moradores aí se jogou, ele acabou tendo que se jogar aí para fugir do fogo e aqui não teve jeito. Quem é morador, vizinho da área, ajudou como pôde. Tem gente hoje aqui que veio para ver como é que estava tudo, mas foi um desespero. A senhora mora aqui na área, você viu o que aconteceu ontem? Começou lá do fogo do depósito de capa estufada, aí o incêndio aumentou e pegou nas outras casas. Desespero. O desespero foi grande, meu vizinho aqui. Olha, Dani, o que a gente tem aqui de informação é que teve muito morador que conseguiu se abrigar para passar a noite na casa de amigos. Algumas outras famílias foram ali para uma igreja evangélica que tem aqui próximo. Agora, pela manhã, um pouco mais cedo da gente entrar, alguns desses moradores estavam recolhendo os materiais. Olha, inclusive conseguiram salvar uma bicicleta, o que sobrou, né? Outros objetos foram colocados aqui, como colchão, roupas queimadas. Então, muito material perdido. Na verdade, as famílias perderam tudo. E o jeito hoje aqui é tentar recuperar e voltar. Aqui vamos, olha só, Dani, olha só isso aqui. Isso aqui era de família que brincava. Isso aqui era teus filhos, teus sobrinhos, de quem era isso aqui? Meu sobrinho, meu filho, minha filha aí. Já conseguiu assimilar o que aconteceu? Ainda não... Não caiu ficha não, ainda não. Apareceu alguém aqui para prestar algum tipo de solidariedade? Apareceu aí o Defesa Civil e foram embora aí, esperar, né? Agora vocês contam com a ajuda de quem? Da população, para tentar ajudar vocês a reconstruir isso aqui? Da população, né? Dos amigos, né? Agora, né? Vocês não têm como recuperar isso tudo aqui? Estava a vida de vocês, imagina. Não vou falar mais não. Tem jeito, Dani. É o desespero de quem realmente perdeu tudo, infelizmente. E aqui, olha, a gente pode ver, vamos aqui, Mauro, com a gente. Olha, aqui a gente vai olhando e não tem como o morador não se emocionar. Olha, a sorte maior é que você pode ver aqui embaixo a casa, o esteio dela é de concreto, ele foi mantido, mas tudo que era de madeira foi destruído. E o fogo foi porque a casa ela se conectava com as outras moradias ali e não teve jeito. Mas essa situação, agora, como os moradores falaram, esperar a ajuda primeiro dos amigos e da população, porque aqui eles perderam tudo, estão precisando de todo tipo de ajuda, roupa. A Secretaria Municipal de Assistência Social informou que, num primeiro momento ontem, estava verificando a questão mesmo da questão da saúde das famílias, né? E que, num segundo momento, ia verificar se eles iam precisar de colchões, cestas básicas. E numa próxima fase ia ver a questão de colocá-los no aluguel social. Cuidado aí, Mauro, cuidado aí. Ainda tem muito material, a gente está se movimentando aqui, Dani, porque está tudo apertadinho aqui, é um beco, aqui no beco do dilúvio. Então o que a Secretaria informou foi isso, que vai, se for necessário, manter o aluguel social. Mas o que essas pessoas não querem aqui, na verdade, não é o aluguel, é tentar reconstruir o que provavelmente foi levantado aqui com uma vida toda de trabalho, de suor, e foi destruído com fogo. Agora, a Polícia Civil, né, vai levantar as causas de fato desse incêndio. Esse laudo deve sair em 30 dias e aí vai ser informado de quem foram as causas para que seja tomada toda providências aí cíveis para os moradores tentarem pelo menos uma indenização. Graças a Deus, ninguém saiu ferido gravemente, ninguém perdeu a vida nesse incêndio aqui no Beco do Dilúvio, no bairro de Petrópolis. Começou ontem à noite e o bombeiro levou cerca de 1h30 para conter essas chamas, Dani.
Obrigada, Márcia Azevedo, pelas informações. Muito triste mesmo, né? 15 famílias aí que perderam, construíram o que puderam com muito sacrifício ao longo da vida e se perde em pouco mais de uma hora num incêndio como esse. Muito triste, realmente. Obrigada, Márcio, pelas informações. E olha, o jornal A Crítica de hoje também destaca esse incêndio. A manchete é desespero. Incêndio destrói 15 casas na noite de ontem no bairro Petrópolis, como a gente acabou de falar e mostrar ao vivo lá do local com o Márcio Azevedo. Bombeiros tiveram dificuldades para controlar as chamas, era um beco, a gente sabe que a dificuldade de acesso é muito grande a esses locais, os carros-pipa não conseguem chegar e aí houve essa dificuldade, cerca de 1h30 depois, então, de acordo com a manchete da Crítica, inclusive, as chamas foram contidas. Você pode conferir essa e outras reportagens completas, claro, aí no seu celular ou no seu tablet. É rápido e prático, gente. É só baixar gratuitamente, de graça, o aplicativo A Crítica Digital. Cadastrando-se, você ganha aí 1 mês de assinatura digital do melhor e maior jornal da região norte do país. O aplicativo está disponível para sistemas Android e iOS. A Crítica Digital, conteúdo grátis aí nas suas mãos. Perde não. Um homem foi preso por suspeita de venda de drogas sintéticas em festa de flutuantes aqui de Manaus. De acordo com a polícia, ele chegava a receber pagamento em dólar e euro. O Márcio Paz Barreto tem os detalhes dessa história pra gente. Calil Almeida, ele vendia drogas sintéticas em várias festas aqui na cidade de Manaus. O público dele era um público jovem que frequentava raves, baladas noturnas e até flutuantes. Ele foi preso por uma equipe de policiais militares da Rocan, juntamente com policiais civis do DENARC. Ele já vinha vendendo essa droga há muito tempo e buscava comprar essa droga pela internet. Há um esquema criminoso que atua nessa forma, né, enviando de diversas cidades como Rio de Janeiro, Florianópolis, que enviam para cá, para o Amazonas, né? Ele tinha uma clientela muito vasta, desde empresários a médicos e advogados. Então, muitas das drogas dele eram pagas em dólar e em euro. Olha só, né? Olha, a partir de novembro, o motorista que for multado e optar por receber a infração via internet terá aí um desconto. A decisão, que faz parte de uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito, aprovada mês passado, está dividindo opiniões aqui nas ruas de Manaus. Vamos entender o motivo na reportagem da Adriane Diniz e do Alex Gomes. Um desconto é sempre bem-vindo, principalmente quando a dívida é alta, né, seu Josimar? Uma multa que custa R$100 vai baixar em torno de R$60, né? É bom. Mas nem todo mundo concorda com a resolução do Conselho Nacional de Trânsito, que dá desconto de 40% para o motorista que voluntariamente se cadastrar para receber as multas pela internet. Eu acho que vai estar premiando alguém que receber uma infração. Eu não acho legal, não. Para o presidente do Detran Amazonas, Leonel Feitosa, a determinação do CONTRAN seria um incentivo às infrações de trânsito e um prejuízo grande à arrecadação dos estados e municípios. E também eu entendo que não se deve premiar o mau motorista, e sim o bom motorista. Se fosse uma resolução que dissesse o motorista que não tiver nenhuma multa durante o ano, ele terá 40% de desconto no IPVA ou no seguro obrigatório, ótimo, você está premiando o bom motorista. A partir de agora, o Departamento Nacional de Trânsito deve desenvolver e organizar a gestão do sistema de notificação eletrônica. A previsão é que entre em vigor a partir de 1º de novembro. Até lá, o Detran Amazonas pretende recorrer, se preciso, à Justiça para não cumprir a resolução. Eu vou esperar tanto o Tribunal de Contas do Estado se manifestar na questão, da perda da receita para os estados, como também a Procuradoria-Geral do Estado e também a Procuradoria-Geral do Detran, para buscarmos aí um denominador comum. Olha, no dia 30 de outubro, data aí da votação do segundo turno, os ônibus devem circular novamente de graça para a população, como é de costume em dias de eleição, né? Da mesma forma como aconteceu domingo, onde cerca de 900 mil pessoas, gente, 900 utilizaram aí o serviço. Mas o Sinetran alerta que a prioridade da circulação da frota é nas áreas onde tem locais de votação. Tudo para evitar que a população utilize aí o transporte gratuito apenas para diversão e lazer. Você sabe que foi uma confusão, né? Milhares de pessoas na Ponta Negra nesse domingo que não estavam exatamente votando por lá, não, né? Vamos ver a reportagem. Nessas eleições, toda a frota de ônibus foi liberada para os eleitores. Segundo o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros, 1.460 veículos circularam na cidade.
Em alguns momentos surgiram cenas como esta, com gente entrando pela janela em um ônibus saindo da Ponta Negra, onde não tem zona eleitoral. Nós tivemos problemas nos balneários, né, na Ponta Negra, devido ao excesso de pessoas que foram passear lá, e a frota não é capaz de atender todo mundo, né, até porque os carros estão prioritariamente atendendo as outras linhas e as linhas onde conduz a locais de votação. No último domingo, quase 900 mil pessoas usaram o transporte coletivo. De acordo com o Sinetran, é a mesma quantidade de passageiros de um dia normal. Só que no dia do pleito, entre 4 da manhã e 7 da noite, ninguém pagou nada. E essa gratuidade custou aos cofres públicos em torno de 4 milhões de reais. Isso só no primeiro turno. A mesma frota deve rodar no segundo turno, no dia 30 deste mês. E o Sinetran espera que a Prefeitura cumpra com o acordo de garantir o transporte de graça. A Prefeitura deverá arcar com esse valor, à medida que é isso que estabelece a lei, né? E nós, efetivamente, contamos com isso, até porque é um valor muito alto que sai do giro. Temos que pagar funcionário, temos que pagar diesel, o diesel é pago à vista, né? Então é um motivo de grande preocupação. Começou ontem oficialmente a campanha Outubro Rosa em todo o país. Aqui no Amazonas, todo ano, cerca de 350 novos casos são diagnosticados no nosso estado, né? Casos de câncer de mama. Para tentar diminuir essas estatísticas, o Instituto da Mulher vai oferecer exames extras de mamografia para mulheres a partir dos 40 anos de idade. Para agilizar o diagnóstico precoce, o Instituto da Mulher, Dona Lindu, vai oferecer exames de mamografia durante todo esse mês. O anúncio foi feito durante o lançamento da campanha Outubro Rosa na maternidade. O atendimento vai ser feito por meio de distribuição diária de senhas. A expectativa é fazer 40 exames por dia. Convidamos a todas as mulheres acima de 40 anos a comparecer aqui no Instituto para fazer sua mamografia e apenas precisa portar o cartão do SUS e a identidade. Porque se nós estamos falando em Outubro Rosa, em detecção precoce do câncer de mama, nós temos que oferecer uma oportunidade da mulher fazer essa detecção do câncer de mama. O atendimento gratuito vai até o fim do mês, inclusive em finais de semana e feriados. A intenção é tentar diminuir as estatísticas do câncer de mama, o câncer que mais mata mulheres no país. No Amazonas, 350 novos casos, em média, são diagnosticados todos os anos. Joana superou a doença, mas na época esperou mais de um ano para conseguir fazer a cirurgia de retirada do tumor. E eu espero que hoje em dia não aconteça mais isso, né? E que a gente tem que realmente, porque se você tem um diagnóstico precoce, naquela época, qualquer tipo de nódulo, ele retirava a mama. E eu retirei a mama, perdi a mama. Hoje em dia não. Hoje, se você tem um diagnóstico precoce, você não perde mais nem a mama nem a vida. Hoje existe lei que determina a cirurgia em até 60 dias, mas nem sempre isso é possível por causa da estrutura física. Por isso, quanto antes o tratamento iniciar, maiores são as chances de cura. E essa lei, ela consegue ser executada aqui em 60 dias, fazer a cirurgia depois do diagnóstico? Não todas as pacientes, porque tem situações e situações. Mas eu te diria que pelo menos 80% das pacientes que têm procurado a instituição, nós temos conseguido contornar essa situação, ela tem feito em 60 dias. A função nossa, da sociedade brasileira, é despertar as mulheres que o câncer tem cura, desde que seja diagnosticado a tempo e que se faça cumprir a lei dos 60 dias. O Instituto da Mulher, Dona Lindu, funciona para mamografias de 8 da manhã às 5 da tarde, na Avenida Mário Ipiranga Monteiro, ao lado do Hospital 28 de Agosto. Não pode deixar de fazer, não. Gente, ali na Recife, aproveitar a campanha que está todo mundo falando sobre isso, tem que prevenir. Como foi dito na reportagem, a prevenção ainda dá chances de uma sobrevida imensa, né? Com sequelas muito pequenas. É preciso sim fazer o exame, principalmente para quem tem mais de 40 anos, ficar muito atento a isso. O Lar das Marias também está fazendo uma ação aí, lembrando o Outubro Rosa. Com a venda de produtos artesanais, a entidade quer arrecadar fundos para o tratamento de mulheres que vêm do interior do estado com câncer de mama e colo do útero. A gente sabe que é um transtorno para elas, né? No interior não tem esse tipo de atendimento, elas têm que vir até aqui em Manaus, muitas vezes não tem parentes aqui na capital, tem que sobreviver, enfim, uma situação muito difícil. Quem puder pode e deve ajudar. Vamos ver a reportagem.
Durante todo o mês de outubro, o espaço dedicado à instituição vai expor os artesanatos produzidos por voluntárias. Os preços variam de R$ 5 a R$ 40. É um grupo de mulheres que dedicam parte do seu tempo para produzir esses materiais. São coisas belíssimas, vocês vão ter oportunidade de ver. Nós temos trabalhos em MDF, temos trabalhos em tecido para todo mundo, para qualquer idade e de todos os preços. Toda a quantia arrecadada vai para o Lar das Marias, que abriga e apoia mulheres do interior do Amazonas com câncer. As despesas costumam variar entre 30 e 40 mil reais, incluindo a medicação das pacientes. O objetivo é de nós levarmos à população o conhecimento do que é o Outubro Rosa, é o câncer de mama. Essa campanha, ela enfatiza bem o que é que nenhum tipo de pessoa, nenhum tipo de mulher, o homem mesmo deve ter medo do câncer. O câncer, ele tem cura, desde que ele seja preventivo, que você seja no tempo certo. Além dos produtos à venda, a ação também conta com palestras de especialistas e de pacientes que vivem com a doença. A mãe dessa Misa, por exemplo, foi diagnosticada com câncer de mama há 10 anos. Para ela, toda a experiência compartilhada é válida. O diagnóstico precoce, o exame da mama, então isso daí tem que ser falado e mostrado para as pessoas que têm menos acesso a médicos, aos exames, constantemente, porque o câncer ele não escolhe idade, cor, classe social, ele aparece em qualquer situação. Verdade, tem que se prevenir. A ação do Lar das Marias vai até dia 31 de outubro, até o finzinho do mês, no primeiro piso do Amazonas Shopping. O horário de funcionamento do espaço é o mesmo do shopping, de 10 da manhã às 10 da noite. Se você puder, vai lá e prestigie. Ó, dentista delivery, viu? Não tem mais desculpa para ir no dentista, não. Tem empresa oferecendo serviço odontológico em casa, na casa do próprio paciente. Até o SUS faz agora tratamento domiciliar, mas nesse caso específico o paciente precisa estar dentro de algumas especificações. Vamos saber quais são os critérios na reportagem da Michele Servalho. A equipe de atendimento domiciliar chega cedo na casa da paciente. São 3 profissionais e eles vão logo montando uma espécie de consultório no quarto. Tudo montado, começa o atendimento. Assim, o paciente garante a saúde bucal sem sair de casa. Neste caso, a família da idosa optou por esse serviço para que ela pudesse ter mais comodidade, já que não pode se deslocar. Essa paciente já é uma paciente antiga, de 3 em 3 meses a gente está vindo com ela. E hoje nós fizemos apenas a avaliação, fizemos a profilaxia, daqui a 3 meses estaremos novamente de volta. Principalmente por ela ser acamada, a gente tem que ter um cuidado mais especial ainda. O serviço de atendimento a domicílio deve ser marcado com pelo menos 3 dias de antecedência. Pela comodidade, o cliente paga de 20% a 40% a mais do que o preço praticado no consultório fixo. Hoje a gente faz no atendimento domiciliar, no atendimento empresarial, no atendimento em hospitais. Então, por exemplo, o paciente que está internado numa UTI, precisa de uma avaliação, enfim, então para todas aquelas pessoas e até aquelas pessoas que têm o estresse de ficar esperando na sala de espera ou tem o estresse de enfrentar esse trânsito da cidade de Manaus. Para essas pessoas é esse serviço. A Rede Municipal de Saúde também oferece atendimento especial para quem tem dificuldade de locomoção. Para ter acesso ao serviço, é necessário que um responsável pelo paciente procure uma unidade básica de saúde. E aí sim, ele recebe as orientações. Então, nós temos um diferencial para o atendimento aos pacientes com deficiência, pacientes com necessidades especiais. Na impossibilidade deles serem atendidos na UBS, o cirurgião dentista dirige-se até a residência deste usuário, avalia a condição de saúde dele e para posterior encaminhamento ao CEL. Na impossibilidade de ser atendido no CEL, ele será encaminhado para o atendimento odontológico a nível hospitalar. Em alguns casos, o paciente ele será internado para ser submetido a tratamento sob anestesia geral. Bom, nas 139 unidades básicas de atendimento de saúde são oferecidos serviços mais simples. Os casos mais complicados, como colocação de aparelho ortodôntico e cirurgias, são feitos nos CELs, os Centros de Especialidades Odontológicas.
São 4 na cidade de Manaus. Para quem precisa de atendimento, tem ainda a opção da carreta odontológica, que percorre os bairros da cidade. O que ele precisa? Ele precisa de um documento de identificação, o número do cartão do SUS, o comprovante de residência, para ter acesso ao UBS, para ser atendido direitinho. Vamos mudar de assunto, vamos voltar a falar então de política. Nossa equipe esteve na Câmara de Vereadores de Manaus ontem para acompanhar o primeiro dia do trabalho do Legislativo Municipal depois das eleições. Por lá, o dia foi marcado por agradecimentos entre os reeleitos e de lamentações, claro, para quem vai deixar a casa no próximo ano. Vamos ver. O expediente na Câmara começou às 9 da manhã, mas o plenário estava praticamente vazio. Aos poucos, os vereadores foram aparecendo. Quem conseguiu a reeleição recebeu os cumprimentos. Aos derrotados, sobrou o abraço de conforto. Quero me solidarizar com os meus colegas que também não conquistaram, nesse momento, essa reeleição. Essa eleição também foi implacável com alguns partidos, como o PT. De 3 parlamentares, a legenda conseguiu eleger apenas um para a nova legislatura. Vamos recomeçar, vamos ver os erros e avançar naquilo que a gente puder. Ao todo, 20 novos vereadores que vão tomar assento a partir do ano que vem. Os outros 21 já conhecem bem a função. Isso mostra que a população acompanha a Câmara Municipal, acompanha seus trabalhos. Desejo aos novos parlamentares que vão iniciar o seu mandato no próximo dia 1º de janeiro de 2017. Sucesso, serenidade. Apesar da renovação, as urnas ainda renovaram o mandato de parlamentares que pouco trabalharam na atual legislatura. E ainda, entre os novatos, transformaram em vereador um personagem. Muitas pessoas ainda brincam de votar num personagem. Outras, às vezes, não são parte do eleitor, às vezes não é atento com aquele que ele votou, mas não compareceu. Então, cada vez mais é importante que o eleitor fiscalize, cada vez mais participe, e eu acho que com o tempo nós vamos aprendendo a votar. Nas ruas, a população comentou esse novo cenário político na Câmara Municipal de Manaus. A cidade está precisando de ideias novas, de pessoas novas. Não gostei, não. A gente não se vê pessoas novas. Tá complicada a situação. O que a senhora achou dos novos vereadores eleitos aí? A senhora acha que vão lhe representar? Eu acho que não. A senhora achou que eles têm qualidade? Acho que não, porque tudo é a mesma coisa. A Defensoria Pública do Estado realiza hoje atendimento itinerante no Centro de Convivência do Idoso, no bairro Aparecida. Sobre esse assunto eu converso agora com a Thea Morel, que tem os detalhes para a gente. Ela fala com a gente ao vivo, não é isso, Thea? Bom dia. Que serviços serão oferecidos, Thea? Bom dia, Dani. Bem, os idosos, que frequentam o Centro de Convivência da Aparecida, eles vão ter ali acesso a uma série de serviços dentro da Defensoria Pública Itinerante. Imagina você que existem ainda muitas pessoas de terceira idade que têm problema com a guarda. Não necessariamente com a guarda dos filhos, mas às vezes até com a guarda dos netos. Porque a gente sabe que muitos avós, são quem realmente cuidam das crianças e eles precisam legalizar essa guarda. Esse é apenas um do setor, apenas um dos problemas que são enfrentados por esse público que pode ser resolvido durante esse atendimento da Defensoria Pública. Além disso, existe também atendimento na área de registro de bens, na área da vara de família, são questões da área de família, pensão e divórcio também. Tem muitos idosos, muitas pessoas de terceira idade que teriam direito à pensão, mas que não sabem como conseguir isso diante da justiça, e muitos que já há muito tempo não estão com seus cônjuges, não estão com seus maridos ou com as suas mulheres e que precisam aí oficializar o divórcio, às vezes até, Dani, para começar aí um novo relacionamento, começar uma nova vida. Todas essas questões e essas orientações vão estar sendo repassadas para as pessoas que frequentam ali o Centro de Convivência da Aparecida, que fica na rua Wilkins de Matos, ali no comecinho da ponte que dá acesso para o bairro São Raimundo. Fora isso, a equipe da Defensoria também vai participar de uma sessão especial em homenagem à Semana do Idoso, que acontece na Assembleia Legislativa do Amazonas,
Portanto, quem não puder participar aí dessa ação que vai acontecer no Centro de Convivência da Aparecida também pode procurar a equipe na Assembleia Legislativa, e eles também estão fazendo atendimento itinerante hoje na Zona Leste de Manaus, no bairro Jorge Teixeira, na Escola Vasco Vasques. O horário desse atendimento que vai funcionar lá na Zona Leste é de 9 até as 2 horas da tarde. Dani. Obrigada, Thea Morel, pelas informações, com certeza de muita utilidade. Daqui a pouco eu volto com você, Thea. Agora a gente vai lá para o estúdio da Rádio Acrítica FM conversar com a Adriane Diniz. Ela também está ao vivo na 93.1 e agora conversa com a gente aqui no Manhã no Ar. Oi, Adri, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Dani, bom dia. A gente continua... Eu não sei se eu estou com o áudio da Adriane, agora eu não estava ouvindo oi, a Adriane. Oi. Agora sim, Adriane Diniz, bom dia. Bom dia. Adriane, a gente continua, claro, falando de política, né? O terceiro, quarto e quinto colocado, no caso, Silas, José Ricardo e Serafim, continuam aí sendo disputadíssimos por Arthur Virgílio e Marcelo Ramos, que disputam o segundo turno no dia 30 de outubro. Adriane, alguma definição já por parte de algum deles? Nada, até agora nada. Ontem eu acompanhei uma coletiva de imprensa do Silas Câmara. Ele foi o terceiro colocado, conseguiu mais de 115 mil votos e havia a expectativa de que ele anunciasse para onde iria esse apoio no segundo turno. Mas ele só agradeceu os votos e disse que por ele não apoiaria nenhum dos dois, que deixaria que a cidade de Manaus decidisse, mas ao mesmo tempo informou que o partido PRB, o Partido Republicano Brasileiro, vai tomar uma decisão no momento certo e que vai se posicionar nesse segundo turno, não vai ficar neutro. Por outro lado, também a expectativa grande do anúncio do apoio de Serafim Correia e também do terceiro colocado, aliás, do quinto colocado, José Ricardo. E aí, quarto colocado, José Ricardo, quinto Serafim. Isso, exato, e eles Serafim estão quinto, também isso. ainda indefinidos. Houve uma reunião já do PT e hoje à tarde vai acontecer novamente uma reunião com o Partido dos Trabalhadores. Já conversei também com o José Ricardo, ele disse que por ele também fica neutro nessa eleição, não apoiaria ninguém, mas o partido vai se definir. E, Daniela, levando em consideração a formação política hoje, as alianças a nível nacional, dificilmente o PT iria se aliar ao PSDB, né? Aos tucanos. Então, se levar em consideração apenas a legenda, a tendência é que o José Ricardo, se apoiar alguém nesse segundo turno, fique com Marcelo Ramos. Serafim Correia também disse que não tem nada decidido e marcou também uma reunião para hoje, para que o partido se posicione em relação a essa segunda fase das eleições. Os três candidatos juntos somam 342.770 votos e isso é suficiente para mudar o quadro hoje dessa eleição. Eles somam 35% do eleitorado, 35% é um pouquinho mais do que toda a votação que o Arthur Virgílio Neto, que lidera essa corrida eleitoral, teve, né? Ele teve 34% dos votos. E aí nessa corrida, Daniela, também existe a procura pelos candidatos que estão mais embaixo. Tem o Luiz Castro também, que é cotado, aí ele teve mais de 20 mil votos. Tem também o Queiroz, que ficou em último lugar. Agora, o que ninguém quer o apoio, Daniela, sabe quem é? Que eles estão descartando aí nesse segundo turno? A gente imagina, inclusive, lá na capa do jornal A Crítica, né? Henrique realmente saiu muito chamuscado dessa eleição, né, Adriane Diniz? Ninguém quer o Henrique. O Henrique ficou no penúltimo lugar, teve pouco mais de 16 mil votos, uma votação muito aproximada do primeiro colocado para vereador, e nem Arthur Virgílio Neto e nem nem Marcelo Ramos dizem que querem. O Marcos Rota deu ontem uma entrevista falando que dispensa esse apoio. Então, por enquanto, esse é o único candidato que não está sendo procurado pelos demais, né? Já começou essa parte de articulação, a gente discutia ontem esse voto migratório, se é que os eleitores de cada um deles vão seguir o posicionamento político que eles adotarem, mas claro que existe, sim, alguns eleitores que vão por ideologia, por acreditar naquele candidato, então se ele está desse lado, vou junto. Outros não. E quanto a maior quantidade de apoios cada um deles tiver, isso é fundamental e pode mudar todo o cenário no segundo turno das eleições. Mais de 340 mil votos, né? Os três, no terceiro, quarto e quinto colocado juntos, reúnem. É um número muito significativo. Acho muito difícil, entendeu? Que os partidos, Adriane, não se posicionem. Acho que até os candidatos, Silas já se manifestou, José Ricardo também, né? José Ricardo e Serafim têm reunião hoje para discutir esse assunto. Mas ele, pessoalmente, chegou a dizer para a gente em entrevista aqui no Manhã no Ar, para você na rádio também no dia da eleição, que ele pessoalmente, e ainda respeitando o próprio histórico, a coerência que ele vem ao longo da vida dele política
apresentando, é bem possível que ele, pessoalmente, fique realmente isento. Mas muito difícil que os partidos, as coligações, numa eleição dessa importância, não tomem algum posicionamento. Então, realmente, a gente imagina aí como é que estão esses bastidores, né? Tanto dos apoiadores de Arthur quanto de Marcelo, como é que estão os bastidores para tentar trazer essas legendas agora para segundo turno. Agora, a definição deve vir entre hoje e amanhã, não deve passar de quinta-feira, não, porque o prazo que tem para segundo turno, para campanha, inclusive, é muito curto, né, Adriane? Apesar de que esse segundo turno é o maior tempo de campanha que eles vão ter, né? Porque como foi no dia 2 e vai ser só no dia 30, eles acabam tendo mais tempo. Serafim disse que até o fim de semana se posiciona. Hoje tem a reunião do PT. Silas Câmara disse que no momento certo não quis precisar uma data para isso, mas no caso dele, além de candidato, ele também é o presidente do partido. Então, até o anúncio dele, ela acaba tendo que colocar a cara aí nesse segundo turno e possivelmente subindo em algum palanque. Agora a gente vai mudar de assunto, vamos aí para provavelmente uma substituição, né? Já anunciada, depois de 26 anos, Marquinho Azevedo deixa o cargo de tripa do Boi Caprichoso. Um grande amigo nosso, um talento, Marquinhos Azevedo, realmente que revolucionou o item de tripa do boi. Uma pena, Adriane. O anúncio também junto, da mesma forma como foi do Pajé Valdir Santana, veio pela internet, é isso? Foi através do Facebook. Ele fez o anúncio na sua página falando que ia deixar o item do boi, né? Ele que é o tripa, que dá movimento, que dá vida. Dizem que o tripa do boi é a alma do Boi Bumbá. E ele era a alma do Boi Bumbá Caprichoso há 26 anos, anunciou através da internet essa saída. O presidente do Boi Bumbá Caprichoso agradeceu os serviços prestados e ele vai continuar fazendo parte do Caprichoso de outra forma. Vai lembrar que o Marquinho, ele começou nas tribos, depois ele foi para Marujada, depois virou ajudante de galpão. Em 86, ele se tornou membro da equipe do mestre Jair Mendes, o mestre Jair, que é uma referência do Festival Folclórico de Parintins. E em 1990 assumiu aí o tripa do boi e é ele que confecciona os bois, né, Daniela? Os bois que vão para a arena, porque há uma troca, né, dentro do espetáculo, ele que confecciona. E provavelmente vai continuar confeccionando, porque o novo tripa é o Alexandre Azevedo, filho do Marquinho. Então, há essa expectativa de que ele continue, ele já vai fazer parte dessa comissão de arte, ajudar no festival, só que não vai mais dar vida ao Boi Bumbá Caprichoso. Esse anúncio foi feito na semana passada, depois de todo esse histórico de contribuição, mas aí na linha sucessória fica o filho dele, ainda fica na família. Com certeza. O Jair Mendes também, que é grande referência, né? Primeira vez que o boi se mexeu o pescoço, mexeu o rabo, fez toda aquela coreografia. Foi com o Jair Mendes no Boi Bumbá Garantido. Depois essa tecnologia, tem muito isso os bois, né? Um cria, o outro melhora e assim o festival vem evoluindo. Ao Marquinhos Azevedo cabe todo o mérito de ter colocado, por exemplo, iluminação na estrela em determinado ano. Ele carregava uma bateria de moto. Além de tudo aquilo que ele carregava na cintura uma bateria de moto para poder fazer toda aquela iluminação do boi, vamos dizer assim, né? Quer dizer, é um grande artista realmente que deixa aí o seu nome na história do Festival de Parintins e que a gente deseja grande sorte, né, nessa continuação da carreira como artista do boi. Adriane, cerca de 8, 9 bois até, tanto Garantido e Caprichoso, fazem por ano cerca de 3 bois por noite, porque eles estão espalhados em vários lugares ali do bumbódromo, pode acontecer algum acidente, rasgar, sujar, então são feitos assim em série, fica um do ladinho do outro. Pissanã, pelo Garantido, é o tripa e faz o Boi Bumbá Garantido, né, a figura do boi, e pelo Caprichoso, Marquinho Azevedo e agora Alexandre, filho dele, a quem a gente deseja muito boa sorte. Adriane? O Marquinho tem 52 anos, né, Daniela? Ele decidiu que era hora de parar. 52 anos, e não é fácil carregar, não, por mais que o material venha ao longo das décadas melhorando ali aquele peso. Na década de 80 era muito mais pesado o boi do que é hoje, sem dúvida nenhuma, mas ainda é um desgaste físico imenso, né, fazer todas aquelas acrobacias. Evolução, né? E aquela evolução e aquelas acrobacias que tem que fazer em cima das alegorias não é fácil, não. O Marquinhos, inclusive, que pelo menos por umas 2 ou 3 ocasiões que eu me lembro, já correu risco real de vida ali dentro do bumbódromo. Eles ficam amarrados com aquelas cordas do bombeiro, mas o Marquinhos, por pelo menos 2 vezes, já ficou pendurado e ainda assim não soltou o boi. Muita garra, realmente um exemplo para quem gosta do festival. Adriane, muito obrigada, sempre ótimo conversar com você. Ótima terça-feira para você e para todos os ouvintes da rádio. Você também, Dani. Até mais. Até mais.
quadro Lição de Casa de hoje, vamos falar sobre um assunto que para muitos pais é um pesadelo. Para os estudantes, claro, também, né? O dever de casa. Quanto tempo deve ser dedicado a eles, hein? Como orientar as crianças na hora de fazer os exercícios? Nós, pais, devemos estar ali junto da criança ou deixá-la responder as questões sozinhas e depois acompanhar? Nós procuramos uma especialista no assunto e vamos mostrar agora para você o que ela disse na reportagem da Natália Freire. Estamos numa sala de aula do 4º ano do ensino fundamental. A gente veio até aqui para entender um pouquinho da rotina de estudo dessas crianças que têm aí entre 9 e 10 anos de idade. Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora e eu queria que vocês me respondessem com sinceridade. Quem aqui fez toda a tarefa de casa? Olha, poucos não levantaram a mão, parabéns. Professora, costuma ser assim sempre? Na maioria das vezes, sim. Porém, acontece uma vez ou outra de alguns alunos deixarem de fazer. E são sempre eles que respondem as questões? Nas tarefas de casa, sim. Acontece um caso ou outro de ser outra pessoa. Isso eu posso ver mais durante a entrega dos trabalhos bimestrais, que é uma das formas que eu tenho de avaliar, proposta pela escola. Quer dizer que quando tem nota, aí às vezes o pai, a mãe, a tia, alguém costuma dar uma forcinha? Com certeza. Quando isso é avaliado, acontece de vir feito por outra pessoa. E por que o dever de casa é tão importante? É importante para dar continuidade no que foi visto na sala de aula, ou seja, uma forma dele fixar melhor esse conteúdo. Muito obrigada, professora. Bom, o assunto dever de casa costuma ser controverso, porque cada escola trabalha de uma maneira. Umas cobram mais conteúdo, outras menos, umas atribuem nota, outras não. Mas o que é importante que a gente diga é que a rotina de estudo não deve terminar na porta da escola. Por isso, nós convidamos um dos alunos da turma, vem aqui, Luiz Henrique, para acompanhar como é que é a atividade dele lá na casa dele. Vamos lá? Esta é a Iane, irmã dele, de apenas 2 aninhos. Mesmo tão pequena, também leva exercícios para casa. O Luiz, assim que pode, faz logo os deveres, desse jeito, sozinho. Antes, a mãe acompanhava tudo de perto. Depois, resolveu mudar de estratégia. Quando ele começou a ler, eu comecei a observar que ele estava com preguiça de raciocinar. Como ele estava com preguiça de pensar, eu disse, não, a partir de agora a gente vai fazer assim. Você vai fazer a sua atividade sozinho e a gente só vai tirar suas dúvidas. A mamãe vai lhe ajudar, lhe orientando nas dúvidas, para que ele começasse a raciocinar. Ele nunca, eu digo para ele que ele errou, eu digo que ele pode melhorar a resposta dele. No caso da Iane, a mãe precisa ficar do lado dela o tempo todo. Porque se deixar, ela quer fazer o livro todo. Então, eu estou sempre acompanhando, para que eu comece a orientar ela as cores, ela sabe as cores, mas eu tenho que saber se realmente ela vai pintar da cor correta, o que a professora quer, porque ela não sabe ler. Esta psicopedagoga observa tudo e nos conta que a Iane, principalmente, chamou a atenção dela. A garotinha fala com desenvoltura, interpreta e conta histórias. Mas o que é motivo de orgulho para os pais pode ser sinal de desenvolvimento precoce, o que, na opinião dela, não é bom. Futuramente vai ter um atraso. Por quê? A aceleração cognitiva, ela acelera além do motor. E nessa fase, nós temos que trabalhar tanto a cognição quanto o motor junto. Na sua opinião, então, nessa idade não precisa nem de tarefa para casa? Não. Ela precisa de atividades psicomotoras, exercícios, acompanhamento com a mãe, trabalhos, manuais, massinha, joguinhos de montar, joguinhos de cubo, dadinhos, brincar com bola, bambolê e várias outras atividades. Em relação ao Luiz, Tifone é só elogios. Na idade dele, a criança precisa ser apenas direcionada para fazer as atividades. E ela dá uma dica. E iniciar primeiro pelas tarefas que são mais complexas, vamos dizer assim, mais cansativas, como uma matemática, uma língua estrangeira, porque geralmente a criança tem mais dificuldade. A partir do momento que ele desenvolver essa primeira atividade, que para ele era mais difícil, aí as outras ele faz com mais prazer, com mais vontade, com mais qualidade de perfeição. Algumas orientações valem para todas as idades.
O tempo com as tarefas de casa nunca deve ultrapassar 3 horas, porque as crianças precisam brincar, praticar esportes, aprender instrumentos musicais, descansar e até mesmo ficar sem fazer nada. O ócio faz parte do desenvolvimento saudável. Quando ela se recusa a fazer o dever de casa, o trabalho dos pais ou responsáveis deve ser de aconselhamento. É preciso entender o valor coletivo da lição. Se um aluno deixa de fazer a tarefa, a sala inteira pode ser prejudicada, com o atraso do conteúdo. Um questionamento interessante é: se todos cumprem o dever, por que só você quer ser diferente dos outros? Se a criança apresenta dificuldades para responder às questões, aí a avaliação deve ser feita caso a caso. É na escrita, é na matemática, é na verbalização, leitura. O que ela não consegue fazer? Então, aí vai do orientador que está acompanhando essa criança, fazer essa investigação e levar até a coordenação pedagógica da escola e saber o procedimento dessa criança dentro da escola, como ela está sendo acompanhada. Falta de tempo nunca pode ser uma desculpa. Nunca, jamais. Olha, no mês passado, o anúncio da reforma do ensino médio no país dividiu opiniões, foi um assunto bastante debatido, continua sendo. Nos trechos mais polêmicos está aí a flexibilização da grade curricular, que a partir dessa medida permite que o aluno escolha metade do conteúdo a ser estudado, ou seja, algumas matérias vão se tornar optativas. Essa reforma passou a ser prioridade porque, pelo segundo ano consecutivo, o Brasil não conseguiu cumprir a meta estabelecida pelo MEC para essa etapa da formação, que era a nota de 4,3 em 2015, e essa pontuação acabou ficando com 3,7. Atualmente, o ensino médio tem 8 milhões de alunos entre escolas públicas e privadas e registra taxas de abandono de 6,8% e reprovação de 11,5%. Para falar mais sobre essa medida provisória, a gente convidou o professor doutor em letras da Universidade Federal do Amazonas, Sérgio Freire, para esclarecer alguns pontos dessa reforma que está dando aí muito o que falar, não é isso? Sérgio, bom dia, obrigada por ter aceito o nosso convite, Sérgio. Bom dia, eu que agradeço. Falar sobre educação sempre é bom e é sempre urgente também. Sérgio, para muita gente essa reforma, principalmente quem não estava acompanhando aí o noticiário político educacional, que não é da área de educação, pegou muita gente de surpresa. Mas esses pontos já estavam sendo discutidos há algum tempo? O ensino médio tem sido discutido já há algum tempo, né? Mas o que nos tomou de surpresa, eu digo nos tomou, nós que trabalhamos com educação e acompanhamos todo esse processo, foi a forma, né, proposta para essa alteração, que é a medida provisória, que é uma forma que força o Congresso a discutir as medidas do Executivo em 120 dias, que é um prazo muito exíguo para uma mudança muito drástica na vida das pessoas, e acaba colocando em suspeição essa necessidade de se discutir, né? Quer dizer, por que essa rapidez toda? O governo diz que não há mais tempo, mas a medida provisória ela traz alguns problemas, ela é antidemocrática, ela ignora os atores do processo educacional, professores, entidades, que têm feito essa discussão que estava em andamento. O governo ele atravessou essa discussão dos protagonistas da educação. Quer dizer, tem que implantar essa nova medida até 2018. Há tempo hábil para isso? Essa é a questão. Um dos problemas da medida provisória é que ela não discute duas questões, Daniela, que são fundamentais, que é a questão da infraestrutura e a questão da valorização do professor. Então, nós estamos mudando a forma, né, sem discutir essas questões que, para a gente, antecedem. São hoje 13 disciplinas obrigatórias, né, no currículo dos alunos de ensino médio. Metade, cerca de 7, continuam obrigatórias, 6 ou 7 continuam obrigatórias, eu queria que você confirmasse esse número, e as outras passam a ser optativas, ou seja, ele escolhe. Qual a intenção do governo? É talvez desenvolver a aptidão, o talento de cada um para algumas áreas e não fazer com que a pessoa durante 3 anos estude talvez disciplinas que depois não vão ser úteis na sua vida profissional. É essa a proposta e de que maneira isso pode dar algum resultado? A ideia da flexibilização do ensino médio ela é bem-vinda, ela estava sendo discutida, né? Como é que funciona hoje? Você falou aí, são 13 disciplinas no ensino médio. Com a medida provisória, você tem uma alteração. Você vai ter uma base nacional curricular comum, que deve ser trabalhada durante 1 ano e meio, e o tempo restante, 1 ano e meio que falta, o aluno vai percorrer o que eles chamam, o que a medida provisória chama de itinerário formativo. São 5 áreas diferentes: linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e o técnico profissional. Ele vai escolher? Ele vai escolher. Bom, essa é a ideia da medida provisória. Aí a gente esbarra num problema de realidade. Qual é o problema de realidade? Será que essas escolas estão preparadas para oferecer esse cardápio para o aluno? Né?
Será que todas elas vão oferecer? Porque senão o grande ganho que a medida provisória se propõe, que é trazer o aluno do ensino médio para o protagonismo, ele escolher o seu itinerário de formação, acaba sendo um tiro no pé. Porque, digamos que o aluno escolha fazer, eu quero fazer ciências humanas, e não há uma escola de ensino médio no seu entorno que ofereça isso. Ele vai acabar fazendo aquilo que o sistema educacional vai oferecer para ele. Aqui só tem matemática, né? Então, o ideal seria que todas as escolas oferecessem todos os itinerários formativos. Mas isso não vai acontecer sem um grande investimento estrutural, né? E é nisso que a medida provisória peca. Ela não discute infraestrutura, apesar de propor a criação, né, o fomento de escolas em tempo integral, né? Mas assim, a escola em tempo integral é um programa, são 4 anos. Se o governo quiser criar a escola em tempo integral, o governo federal, os governos estaduais, o governo federal vai financiar isso durante 4 anos. Depois de 4 anos diz, não, te vira. Né? Agora é com você. Agora é com vocês. Agora, isso que você falou do cardápio, né, do leque de opções próximo à casa, que é um problema bastante grande, de deslocamento e tudo, para muitos adolescentes, sobretudo, é importante porque acaba desvirtuando, imagino eu, a intenção da medida provisória, que é desenvolver talentos, fazer com que as pessoas tenham aptidão, as pessoas que têm aptidão para determinada área, comecem a se aprofundar nela desde cedo. Por exemplo, eu tenho aptidão para a área de humanas, mas se um curso não for oferecido na escola a qual eu estou inscrita, você não vai, dificilmente o aluno vai mudar de escola, é isso? Exatamente. Essa que é a grande questão. O mérito da medida provisória é interessantíssimo, né? Se você tivesse infraestrutura que atendesse a essa demanda. O grande problema é isso. É isso que você acabou de falar. Quer dizer, o aluno tem uma certa aptidão, ele diz, bom, eu quero fazer determinado itinerário formativo, eu quero ir para matemática, e de repente ali não se oferece matemática porque há um problema sério de professor, por exemplo, na área de matemática. E os sistemas educacionais, historicamente, eu posso dizer isso com uma tranquilidade, porque a minha tese de doutorado foi sobre política pública de educação, os sistemas educacionais eles vão para aquilo que é mais fácil, né? Então, mais barato. Mais barato, mais fácil. E aí, tudo que é opcional na lei de educação, desde a época dos jesuítas, nunca foi implementado. Então, transformar, por exemplo, o espanhol como língua opcional do ensino médio é matar o espanhol. O espanhol não vai ser oferecido. O sistema vai oferecer aquilo que é obrigatório, que é a língua inglesa, né? Isso é um dos problemas, por exemplo, dessa medida provisória. Uma contradição, porque ela traz a ideia da flexibilização e da escolha pelo aluno do que estudar, mas ao mesmo tempo restringe, por exemplo, as línguas estrangeiras, ao tirar o espanhol no ensino médio, que era obrigatório, e ao obrigar o inglês, inclusive, no ensino fundamental. Ela retroage até o ensino fundamental. É 6º ano em diante. Do 6º ano em diante, o inglês passa a ser obrigatório. Aliás, você falou aí, no ensino médio, inglês, português e matemática são as 3 disciplinas que vão ser obrigatórias nos 3 anos. O resto vai depender da Base Nacional Curricular Comum. E aí muda de região para região, inclusive, ou não? Você vai ter um componente diversificado que deve ser atendido pela essa Base Nacional Comum, né? E aí é que está outro problema. Por exemplo, você vai ter uma redução para 1 ano e meio dessa Base Nacional Comum, que é o que todo mundo tem que estudar, e isso vai impactar nos próprios processos seletivos, como o Enem, né? Os próprios processos, porque você não pode fazer uma seleção para o nível superior, né? Que atenda toda a diversificação. Então, você vai ter que focar na Base Nacional. São essas 5 áreas que você falou? As 5 áreas elas vão ser compostas da Base Nacional Curricular Comum e mais dos itinerários formativos. Então, vou te dar um exemplo. Por exemplo, digamos que você queira fazer ciências, linguagem, opte por esse itinerário formativo. Você vai ter português, matemática e inglês, que são as 3 obrigatórias, e você vai ter mais 2 ou 3 disciplinas da área. Você pode ter o espanhol de novo, você pode ter sociologia. Quem vai definir quais são essas disciplinas são os sistemas educacionais. E aí tem o problema da retirada, por exemplo, de sociologia, de filosofia do ensino médio, que eram obrigatórias por lei para todos os alunos durante os 3 anos. É complicado você tirar essas disciplinas, apesar do governo dizer que não vai tirar, que isso vai voltar na Base Comum Nacional, mas de fato tirou, porque era obrigatório para os 3 anos, não vai ser mais. É complicado você tirar isso porque você deixa de discutir questões da sociedade. Sociologia é uma disciplina tipicamente propícia para você discutir as questões que estão acontecendo no política, mundo. Realidades do aquilo mundo, que os cadernos cotidianos discutem, né? E filosofia discute, por exemplo, ética, que é algo que é extremamente urgente nessa época em que a gente vive, né? Tendo em vista todo o processo que a gente tem passado político no país. Então. E a retirada dessas disciplinas, elas têm um aspecto muito negativo na formação
geral e humanística dos alunos. Quer dizer, não são disciplinas técnicas que a pessoa vai aplicar talvez diretamente na sua vida profissional, tecnicamente, mas vai aplicar sem dúvida nenhuma na formação do cidadão, da pessoa, em qualquer área que ele venha escolher. Perfeitamente. E isso faz com que haja uma opção na medida provisória por uma concepção de educação, que é uma educação tecnicista. Então, se você pegar, por exemplo, eu estudei muito afinco a medida provisória, item por item. Então, se você pegar, por exemplo, a justificativa da medida provisória, você vai ver várias vezes a menção ao mercado de trabalho. Então, é um ensino médio que está voltado para formar pessoas para o mercado de trabalho, para atender o mercado de trabalho. É uma educação que a gente chama de tecnicista, né? O foco no técnico, Sérgio, não no humano. eu tenho uma outra preocupação que é a seguinte, né? O adolescente ali com 15, 16 anos, dificilmente ele sabe exatamente o que ele quer seguir, que caminho profissional ele quer seguir. Tem muita gente que entra na faculdade, não sabe, acaba mudando de curso, desiste, muda 2, 3 vezes, quando já está, inclusive, já fez vestibular ou qualquer outro sistema de ingresso e acaba mudando de curso, né? Como esse jovem pode ser protagonista de uma maneira tão determinante da sua vida aos 15 anos? Olha, o ensino médio é médio porque tem alguma coisa antes, tem alguma coisa que vem depois. Por isso que o nome é ensino médio, né? Muitos desses jovens não vão ter a oportunidade de optar por alguns conhecimentos porque não vão ter esse conhecimento ofertado com essa mudança, né? Muita gente descobre, por exemplo, a química, a física, né? No ensino médio. E diz, pô, eu me apaixonei por isso. Mas conheceu lá porque teve. Então, você traz um ponto muito importante. Como é que eu vou escolher aquilo que eu nem conheço, né? Que é um negócio que se estende lá para a educação superior. Eu tenho alunos que estão ingressando na faculdade com 16, 17 anos, né? Estão ingressando na faculdade com 17 anos. Quer dizer, vão se formar com 20, 21 anos. Cada vez mais jovens. Mais jovens, e os pais, inclusive, incentivam isso, né? Pois é um problema. Então, como é que fica, então, o jovem do ensino médio? Será que ele tem essa capacidade, realmente, de já escolher isso? Então, eu acho, particularmente, eu sou favorável mais a um ensino propedêutico, né, que a gente chama de ensino de formação geral no ensino médio, porque ele é médio, para que no ensino superior, sim, você afunile, então, naquilo que o aluno, né, deseja fazer do ponto de vista de formação pessoal, né? Chama muita atenção também, Sérgio, nessa medida provisória, o sistema de crédito, é isso? E existem modificações bastante importantes nesse aspecto. Quais são? É uma das modalidades previstas pela medida provisória, né? Uma é continuar do jeito que está mesmo, seriado, mas ela abre para o sistema de crédito. O que é o sistema de crédito? Como é na universidade, o aluno cursaria determinadas disciplinas e elas seriam registradas, então, no seu histórico escolar, e ele poderia depois voltar para fazer essas disciplinas, quer dizer, ter um percurso mais particularizado, como é na universidade, né? Isso tem uma vantagem. Qual é a vantagem disso? Que você pode aproveitar, pela medida provisória, você pode aproveitar esses créditos, esses estudos, no nível superior. Quer dizer, você não tem que refazer um estudo que você já fez, né? Agora, para isso seria preciso garantir uma expansão das vagas nas universidades públicas, como está previsto no Plano Nacional de Educação. Só que aí, de novo, a gente esbarra numa contradição da medida provisória. O governo quer expandir o ensino médio para o ensino integral, por exemplo, de 800 para 1.400 horas, quer expandir, né, o acesso dessas pessoas ao ensino superior, ao mesmo tempo que coloca uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que limita os gastos públicos durante 20 anos. Quer dizer, como é que você amplia esse investimento? É incompatível. É incompatível. Então, tem uma série de questões que precisam ser bem discutidas, porque, do ponto de vista de propostas, elas são até interessantes, mas não há tempo hábil para discutir isso, não há tempo hábil para implementar isso, né? E ainda vai dar muito problema, muita discussão, porque aquilo, volto a dizer, que se apresenta como o grande ganho da medida provisória, que é esse protagonismo do aluno do ensino médio na escolha do seu itinerário de formação, vai acabar não acontecendo porque os sistemas não vão estar preparados para ofertar todos esses itinerários para o aluno. Ele vai acabar fazendo aquilo que o sistema escolher para ele. Nós estamos falando aí de 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e 3, 4 meses que as escolas teriam já para oferecer. Para se preparar já tem que começar desde ontem, porque já está ali muito em cima da hora, né? Esse tempo, tanto para escolas públicas quanto para as particulares, você considera impossível ou vai ser feito, mas vai ser feito meia boca ali? Pois é, impossível não é, porque a lei está aí, ela precisa ser cumprida. Tem que ser cumprida, exatamente. Mas nós vamos ter mais ou menos a mesma correria que teve, por exemplo, quando foi implantado o espanhol como obrigatório no ensino médio, né? Logo depois teve que se correr para formar professores, né? As redes tiveram que fazer concursos,
E aí, agora, de repente, muda-se essa política, o espanhol não é mais obrigatório, esses professores vão fazer o quê? Né? Então, vai ser um corre-corre, vai ser um corre-corre tremendo. Por isso, a nossa crítica ao formato, a medida provisória. O governo afirma não, mas já se legislou a educação por medida provisória antes, mas nunca nessa dimensão. Foram programas individuais, programa de merenda escolar, esse tipo de coisa que o governo estabeleceu, mas nunca mudar, né, um nível de ensino através de medida provisória. De maneira tão radical. De maneira né? tão radical, sem, sabe, uma política de continuidade, de implementação gradual, que garanta a qualidade da educação, que é isso que a gente quer, já que o ensino médio, e essa é uma das justificativas da medida provisória, está estagnado no IDEB, no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Né? 2011, 2013, 2015 tem se mantido no índice de 3,7, né? Quando a meta para 2021 é 5,2. Então o ensino médio está parado, realmente precisa ser feito alguma coisa. Agora eu acho, continuo dizendo, que os carros estão na frente dos bois, para a gente usar a expressão. A gente precisa primeiro discutir infraestrutura, a gente primeiro precisa discutir formação e qualificação e valorização do professor, para depois a gente pensar nessas questões. Gente, muito obrigada. Eu conversei com o Sérgio Freire, professor doutor em letras pela UFAM. Muitíssimo obrigada, porque além de professor, você é um estudioso exatamente dessa medida provisória. Foi muito esclarecedor. Tem muito pai bem aflito, muito aluno também. E eu espero que esses pontos que nós discutimos aqui, de certa maneira, tenha acalmado, ou se não tenha acalmado, pelo menos vai ter que ser cumprido, que seja adequado da melhor maneira possível, né, Sérgio? É isso aí. Eu agradeço. Eu queria fazer um convite a você que se interessa pelo assunto. No dia 20 de outubro agora, nós estaremos lá na Universidade Federal do Amazonas, no auditório Rio Solimões, no CHL, discutindo exatamente a medida provisória. Então eu vou fazer uma exposição ponto a ponto da medida provisória e depois a gente vai ter um debate. Fica o convite para você que está interessado no assunto, para no dia 20, às 14 horas, no Instituto de Ciências Humanas e Letras, auditório Rio Solimões, comparecer para a gente trocar ideias sobre isso, porque é urgente, a gente precisa conhecer, a gente precisa, porque isso tem a ver com a nossa vida, com a vida dos nossos filhos, com a formação do cidadão, com a formação das nossas crianças. Então é muito urgente discutir isso e é muito importante participar nessa discussão. Dia 20, no auditório do CHL, 2 horas da tarde, ponto a ponto, Sérgio Freire discutindo e esclarecendo ainda mais esses pontos. Obrigada, Sérgio. Até a próxima. Agradeço, Dani. Até a próxima. Obrigado. Enquanto a reforma não acontece na prática, né, ela já está aí, a lei já está nas ruas, mas não foi feita na prática, as pessoas envolvidas com a educação vão fazendo parte delas de alguma maneira. Estamos na semana do livro infantil, escolas da rede municipal de ensino terão uma programação diversificada. A gente continua falando de educação. Eu volto a falar com o Márcio Azevedo, que traz os detalhes para a gente dessa feira. Olá, Márcio. Bom dia de novo para você. Como será celebrada, então, a Semana do Livro Infantil? Conta pra gente. Oi, Dani. Olha, só para esclarecer, essa semana é a Semana Municipal, criada aqui em Manaus, que na verdade essa data é comemorada em abril, no aniversário de Monteiro Lobato. Mas aqui em Manaus foi instituída, há 2 prefeitos que passaram atrás aí, criaram essa semana. E aqui cada escola tem sua programação. Começou ontem e algumas escolas vão até depois do Dia das Crianças. Nessa onde nós estamos, aqui em Petrópolis, ela já começou e olha, a meninada está toda ali, aqui é uma escola de educação infantil. As crianças começam a se alfabetizar, aprendendo um pouquinho sobre leitura. Acho que vai me falar sobre a programação da escola é a gestora, a Elineide. Elineide, bom dia. Aqui na tua escola, são crianças, você me falava, de 4 e 5 anos, que elas estão tendo o primeiro, vira um pouquinho para cá, elas estão tendo esse primeiro contato com a leitura. E como é que vocês estão fazendo nessa semana que, como você me disse, vai até o dia 14, né? Vai até o dia 14. Começou ontem com a abertura, né? Com eles assistiram os slides, tudo sobre o livro infantil. Eles sabem que o dia do livro infantil é dia 18 de abril, em homenagem a Monteiro Lobato, mas foi instituída a Lei 1012, de julho de 2006, para a gente trabalhar a literatura infantil para culminar com a Semana da Criança. Então, nós na escola, todas as escolas municipais, todas as zonas, rural e ribeirinha, todas trabalham essa programação da literatura infantil. São várias programações. Hoje nós estamos com o piquenique literário. O que é? Piquenique literário. Eles manuseiam os livros, a professora conta história, porque tem um que conta, tem outro que ouve, e a criança ouve. Eles interagem, depois eles fazem um desenho. Tem também turmas que vai trabalhar a poesia, tem turmas que vai trabalhar a música, mas tudo voltado para o livro. Aí tem dias alternados. Hoje é o dia do piquenique literário. Amanhã vai ter dramatizações com os contos, as fábulas
E nós temos uma riqueza muito grande de literatura infantil na escola. Agora, são crianças, essa aqui você me falava que é do segundo período, né? São crianças de 5 anos que estão começando a entender um pouco, a ler. Algumas ainda não leem, mas a ideia é que com a ajuda dos pais, elas quando saiam daqui, saiam lendo. A escola ela não trabalha só, ela precisa da comunidade, os pais precisam estar de mãos dadas, são parceiros, né, da escola. E é essa parceria que faz a aprendizagem da criança ser significativa, porque a escola ela faz um trabalho bem voltado para a leitura, para o letramento mesmo, mas é necessário ter a contribuição dos pais. Ou seja, então aqui, essa focagem mais na leitura vai até o dia 14. Dia 14, porque nós vamos ter o dia D do movimento. Aí nós vamos, dia 12, dia 11, vamos ter a festa deles, vai ter lanche diferenciado, vai ter sorteio de brinquedos para eles. E aí vamos continuar com atividade, com gincana com eles, para dia 14, o dia do movimento. Vai ter muita atividade assim, com esporte. Legal. Olha, Dani, você que é mãe também, suas filhas já estão grandes, eu sei que você tem uma filha que ela já tem dons aí artísticos, a gente viu nas redes sociais. Você sabe da importância de, desde pequena, a gente ler para os filhos. A gente sempre fala isso. Você que tem filho pequeno, eu tenho, é muito importante você ler, mesmo que a criança seja novinha, menos de 1 ano, mas criar esse hábito para que quando ela chegue na escola, ela já comece a aprender. E também em casa os pais reforcem isso, né? Porque a leitura ela é fundamental. A gente sabe que a leitura ela pode transformar a criança e transformá-la num adulto mais inteligente, mais interessado. Ou seja, e nas escolas municipais, olha, com a ajuda do MEC, o que não falta é livro para essa criançada aprender fábulas, aprender historinhas aí que a gente ouvia nossas mães, nossos pais, nossos avós contar para a gente quando a gente era desse tamanho, né, Dani? É importante incentivar, sem dúvida nenhuma, né? Os livros levam a gente para viagens no tempo e viagens no espaço. Inclusive, hoje é dia do poeta, né? A gente vai ter aí uma menção especial a essa data no Acrítica Play, assim que terminar o Manhã no Ar aqui pela televisão. Obrigada, Márcio Azevedo, pelas informações. Até a próxima. Agora a gente vai lá para cima, 7 horas e 7 minutos, a gente vai pegar aquela carona no RC Cop, ver como é que está a nossa cidade ao vivo lá de cima na manhã dessa terça-feira. Não é isso, Adeilson? Bom dia! Oi, Dani, bom dia para você, bom dia para o papai, para a mamãe, bom dia para todo mundo que acompanha o Manhã no Ar nesta terça-feira de tempo bonito, aberto, como Alex Gomes, que é o nosso repórter cinematográfico, mostra neste momento. Temperatura média para hoje de 26 graus, sensação térmica de 28, possibilidade de chover de 10%. Raio UV moderado, o pôr do sol está previsto para as 5 da tarde e 52 minutos. A máxima de hoje deve alcançar 32 graus. Ontem, Daniela Sayag, alguns termômetros dentro de Manaus, principalmente na zona centro-sul, estavam apontando 37, 38 graus. Pelo que tudo indica, se a gente considerar os 2 últimos dias, hoje vamos ter mais uma vez uma terça-feira muito quente. O sol já brilha sobre nós. Adeilson, onde é que a gente está nesse momento? A gente sobrevoa que ponto da cidade, hein? Nós estamos aqui na zona leste da capital do Amazonas, pegando a zona centro-sul. Alex Gomes está mostrando aí a Alameda Cosme Ferreira. Aqui embaixo, você pode subir aqui para o Complexo Viário Gilberto Mestrinho, está aí, só para a gente localizar quem nos acompanha neste momento. Nós estamos sobrevoando esta zona aqui de Manaus, Dani, porque nós flagramos um articulado em pane mecânica. Ali é o nosso famoso encontrão, para quem vem da zona norte, pela Avenida das Torres em direção à Bola do Coroado, e aqui no retão é a Alameda Cosme Ferreira. Um pouco mais embaixo aqui, agora o Alex Gomes vai mostrar, tem um articulado em pane mecânica, bem em frente aqui a Murano, no sentido centro da capital do Amazonas. O trânsito por aqui é bastante intenso. Nós já estamos neste momento simultaneamente com os ouvintes da Rádio Acrítica FM, com a Adriane Diniz, e a gente aproveita para agradecer inclusive os nossos ouvintes, que foram exatamente eles, Dani, que nos informaram dessa situação. Olha só, está aí o articulado em pane mecânica, ele está na faixa da direita, são 3 faixas que formam aqui a via, a Alameda Cosme Ferreira, que dá acesso para a Bola do Coroado, e na faixa da direita esse articulado está
em pane mecânica. E olha só como as pessoas ficam ali, ó. A ver navios, vamos colocar assim, estão frustradas porque elas iriam para o trabalho delas e agora vão ter que esperar um pouco mais o outro articulado, o outro ônibus convencional, porque este aí ficou no prego. Pois é, a Alameda Cosme Ferreira, que já tem um trânsito complicado normalmente, né, em todas as manhãs, agora exatamente 7 horas e 10 minutos. O motorista até tentou desviar ali da terceira pista, ele subiu um pouco na calçada, mais precisamente no estacionamento de uma loja. Para tentar tirar um pouco ali do meio da rua, não conseguiu. Metade da pista da direita está obstruída, o que causa grandes reflexos no trânsito nesse momento na Alameda Cosme Ferreira. Se você puder dar um tempinho, você que mora aí na zona leste da cidade, se puder dar um tempo em casa, é bom que faça, porque o trânsito está muito carregado na Cosme Ferreira, né? Bastante carregado para quem vem da Zona Leste em direção aqui ao Complexo Viário Gilberto Mestrin. Olha só como é que está o trânsito, muito mesmo lento, bem coladinho. O condutor que mora ali no São José, que mora até mesmo atrás ali do Clube do Trabalhador, que sai da Cidade Nova, que corriqueiramente iria passar por aqui, a sugestão que nós damos para quem mora na Zona Leste é ir ao centro, ali pelo Distrito Industrial, pela Avenida Buriti, que o trânsito um pouco melhor se a gente comparar com esta situação. Agora, quem mora na Zona Norte neste momento e que está na Rádio Acrítica FM, está vindo aqui na Avenida das Torres, a gente sugere que evite aqui a bola do Coroado. A opção é pegar a alça lá em cima, que dá acesso para a Efigênio Salles. Por lá o trânsito para quem entra, principalmente na Efigênio Salles, está bem melhor se a gente comparar pegada aqui na bola do Coroado. Dani e Adriane Diniz. Obrigada, Neilson Albuquerque, por enquanto. Daqui a pouquinho a gente te chama de novo. São 7h11, daqui a pouco a gente volta com mais informações de trânsito ao vivo direto do RC Coop e também dicas de segurança para você comprar o brinquedo certo no Dia das Crianças aí para os seus filhos, sobrinhos. Olha, gente, antes de tudo, a segurança, a gente vai mostrar para você como é que está sendo feito esse acompanhamento pelas autoridades, inclusive. A gente volta já já.